Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães. A gente já está na linha com a queridíssima Adriana Magalhães, que acabou de voltar de uma outra aventura, né, Adriana? Pois é, Dani, prazerzão falar contigo, viu? Imagina, Adri. Então, a gente, né, estava divulgando aí no início do programa que as pessoas poderiam conhecer uma França muito além da Torre Eiffel. Que história é essa? O que você descobriu? Que aventura foi essa dessa vez? Pois é, Dani, eu acabei de voltar, realmente, como você falou, da França, e passei alguns dias em Paris, obviamente, mas o interior da França me encantou profundamente. E aí a gente escolheu o roteiro. O meu marido gosta muito de Segunda Guerra, do assunto Segunda Guerra Mundial. Então, ele falou, não, vamos para a Normandia para conhecer as praias do desembarque, né, do dia D. E eu falei, vamos, né, fui ele e os meus filhos, né, fui com ele e com os meus filhos. Achei que só ia interessar a ele, sabe? Mas, Dani, eu fiquei impressionada com a riqueza que é conhecer aquele lugar. Porque você tem uma aula de história, assim, ao vivo, a cores, o tempo todo você é relembrado do que aconteceu, sabe? Então vamos relembrar para o nosso ouvinte, Dri. O dia D, então, foi um momento muito importante da Segunda Guerra Mundial, não foi isso? Isso, foi o dia em que as tropas aliadas atacaram a costa da França. As tropas aliadas vieram da Inglaterra e a França estava dominada pelos nazistas. E aí eles fizeram um ataque meio surpresa, eles meio que surpreenderam os nazistas nesse ataque, né? E foi, para muitos, dizem que aquilo lá foi o começo da derrota do nazismo, né? E então foram nessas praias, são 80 quilômetros de praia na costa da França, que fica na Normandia, essas praias. E são lugares lindos, super bucólicos, as praias super lindas, as cidadezinhas maravilhosas em volta. Você não consegue nunca imaginar o que aconteceu ali há 71 anos atrás, sabe? É uma coisa assim chocante você imaginar. Só que você começa a andar e aí em todo lugar tem fotos para te mostrar, tem museu para te mostrar. Então, às vezes tem uma foto de uma igreja linda, ou tem uma igreja linda que você está vendo aqui com a foto ao lado dela toda destruída por causa da guerra. Tem os bunkers em que os alemães montaram nas falésias, porque aquela costa é toda recortada de falésias. Então os alemães montaram bunkers lá em cima, né, para poder atirar nos soldados aliados que estavam chegando, e os bunkers foram mantidos. Então você anda nos gramados deliciosos, assim, encontra os bunkers de repente com canhão, com marca de tiro. Tem vários lugares que você vê o chão com a marca da bomba ainda, sabe? O chão está afundado. Naquele gramado onde está um bando de turista, tem um bando de ovelhinhas, sabe? Você fica assim, não acredito que rolou isso tudo. Então você não consegue imaginar que rolou uma guerra horrorosa naquele lugar há 70 anos e que hoje em dia é um lugar super pacífico e super bom de se visitar. E, Adriana, você viajou com seus filhos, como é que eles perceberam esse ambiente, essas informações, essa celebração, assim, lembrar a guerra, né, para poder celebrar a paz? Como é que foi para eles? Exatamente, Dani, a gente foi no museu, chama Memorial da Paz de Caen, que é o nome da cidade, escreve Caen, que foi uma cidade bastante destruída, uma cidade bem grande, é uma das maiores cidades da Normandia, e tem o Memorial da Paz. E a gente passou umas 2 ou 3 horas nesse memorial, vendo tudo sobre a guerra. É muito bem montado, é muito bonito. Aí o Arthur, meu filho de 11 anos, chegou, mamãe, no Memorial da Paz a gente só vê guerra. Aí eu falei assim, exatamente, Arthur, a gente vê guerra, a gente fica embriagado de tanta guerra pra gente dar valor à paz. Porque a gente vê tanta coisa ruim que aconteceu, né, que a guerra trouxe, que não é possível que aquilo não toque o coração dessas pessoas que estão indo visitar esses lugares. A gente visitou um cemitério americano que estão enterrados mais ou menos 9 mil soldados americanos que morreram lá. E é uma coisa muito triste, né? Você morre, simplesmente, né? Então a gente vê que a gente valoriza a paz com tanta guerra que a gente vê nesses momentos. Então, para eles, eu acho que ficou marcado, eles ainda não estudam isso, né? Mas quando eles estudarem, com certeza já vai estar na cabeça deles esse momento, assim, da história, sabe? Eu achei que foi bem interessante para eles também. E pra gente que
nasceu e vive no Brasil, é uma outra perspectiva de guerra, né, Dri? Porque, por exemplo, a gente tem uma situação complicada de violência urbana no Brasil, a gente não pode dizer que a gente vive em tempos completamente pacíficos, mas a situação de uma guerra que envolve o mundo inteiro, isso tem uma outra energia quando você estava andando por esses campos, por exemplo, você está andando no meio de um campo e pronto, de repente encontra um tanque. Isso te trouxe uma impressão sobre essa capacidade humana também para fazer a guerra? Eu fiquei bem impressionada, sabe com o quê? Com os velhinhos que estavam lá, que tinha muitos velhinhos visitando, né? E a gente ficava olhando para eles, a gente ficava pensando, será que eles viveram isso? Alguns, com certeza, sim. Os maiores de 70 anos, com certeza tinha alguns ali de 80 e poucos anos, 90. Eles poderiam ser crianças na época da guerra. Eles viveram aquilo que a gente vê nos livros de história, a gente não consegue imaginar. A gente diz que a gente vive numa guerra urbana, tal, no Brasil, mas aquilo ali que aconteceu realmente é inacreditável. Você vê outro país invadindo o seu, você vê outras pessoas de outro país ficando donos do seu país e, assim, destruindo tudo em sua volta, né? É muito triste. Realmente, a gente sente, assim, tudo que aquele povo sofreu e o que mais impressiona, o tanto que eles reconstruíram tudo, né? Mantendo as construções da forma que eram, né? A maioria foi muito destruída lá, mas realmente eles tiveram essa preocupação de manter o patrimônio histórico, né, da época. Foi uma experiência muito, 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 muito interessante. Eu adorei. E, Adriana, para quem está planejando uma viagem para a França e se interessou em visitar a Normandia, alguma dica para os viajantes? Então, a gente ficou em Bahia, você tem que montar um ponto, né? A gente resolveu montar um ponto numa cidadezinha chamada Bahia, que eu fiquei impressionada, é linda. Tem uma catedral maravilhosa, uma cidade fofa e bem pequenininha. Então, quer dizer, eu adorei. E ela fica, assim, a 20 quilômetros de uma das praias, a 30 quilômetros da outra. Então, num dia, você pode passear por todas, sabe? Tranquilamente, almoça por ali. Como eu fui no verão, o dia só acabava às 11 horas da noite, né? Às 11 horas da noite que eu só ia embora. Mas fica 2h30 de Paris de carro. Então, quer dizer, é fácil, você aluga um carro e vai. Com certeza tem várias excursões que saem de Paris também para lá. Só que eu prefiro sempre fazer meu passeio sem excursão, prefiro fazer o passeio por conta própria. Então, são 200 e poucos quilômetros de Paris, não é difícil você ir, entendeu? É uma coisa muito, muito, muito interessante, muito, muito renovadora, assim, até para o seu pensamento. Eu achei que é legal e, assim, é fácil, não é difícil de estar lá. Dri, tem mais detalhes no blog sobre essa sua viagem? Pois é, coloquei muitos detalhes, tenho vários outros assuntos para contar. O blog é atravessarfronteiras.com. Quem quiser dar uma olhada lá, só curtir ali, porque com certeza vai ter muitas dicas, assim, de hotel também, de outros museus que eu visitei por lá. A gente conversou com a Dri Magalhães, viajante, escritora do blog Atravessar Fronteiras, que sempre está trazendo aqui no Feijoada Completa dicas e impressões sobre o mundo. Adriana, muito obrigada pela atenção, um beijo enorme. Um beijo para você, Dani, obrigada.